Os anjos mais misteriosos na Bíblia são frequentemente mencionados no Antigo Testamento. Os anjos são referenciados 108 vezes. O livro de Gênesis relata instâncias de anjos intervindo na vida de Abraão e Jacó. No livro de Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante a peregrinação no deserto. No total, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes nos escritos da lei e nos escritos de Moisés. Os anjos de Deus são apresentados nas Escrituras como as hostes do céu. Os anjos são seres reais, não figuras míticas ou opiniões. São personalidades espirituais que têm um impacto físico, assim como o mundo demoníaco. O mundo angelical também está oculto. Talvez não possamos tocá-los, mas os anjos podem afetar as pessoas. Eles têm o poder de destruir reis. Isso nos leva aos anjos mais misteriosos da Bíblia, os Órfãnum. O que são os Órfãnum? O termo Oftenim no hebraico antigo refere-se a rodas. O singular é Often. Rodas são mencionadas várias vezes no Antigo Testamento, e os Orphanum podem se referir a rodas normais em um carro ou carruagem. Mas o mais interessante são as rodas no trono de Deus mencionadas na visão de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Quem foi esse profeta que viu essa visão? O nome Ezequiel significa Deus é forte ou Deus fortalece, o que pode indicar o motivo de seu nome. Ele viveu durante um dos períodos mais difíceis da história de Judá, o exílio babilônico. Durante a conquista de Nabucodonosor em 597 a.C., ele foi um dos 10.000 prisioneiros capturados de Jerusalém e provavelmente profetizou em Babilônia para os exilados nos assentamentos de Tel Aviv, às margens do rio Quibar. O ministério de Ezequiel foi absolutamente necessário para os exilados. Para aqueles que acreditavam e ouviam suas palavras, havia vida, mas para os outros, havia julgamento certo. O ministério de Ezequiel mostrou que Deus ainda estava se comunicando com eles mesmo durante tempos de julgamento severo. Mesmo que fossem punidos, não foram abandonados. Jeremias pregou a mensagem de Deus em Jerusalém, enquanto outra voz a pregava para os exilados na Babilônia, para que eles fossem informados sobre os planos de Deus. Ambas as vozes eram igualmente fortes. Ezequiel vê os Ofteniam enquanto estava no exílio. Quando Deus apareceu a ele, usou esse encontro para iniciar seu ministério como profeta, mostrando-lhe uma visão impressionante. É difícil definir os Órfãnum retratados na visão de Ezequiel sem considerar a totalidade da revelação. Deus escolheu abrir os céus diante de Ezequiel, e a descrição de sua visão inaugural é uma das passagens mais difíceis de traduzir em todo o Antigo Testamento. Ezequiel primeiro descreve onde estava quando teve a visão. Aconteceu no 13º ano, no 5º dia do 4º mês, enquanto eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar, os céus se abriram e tive visões de Deus. No 5º dia do mês, era o 5º ano do exílio do rei Joaquim. A palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios. Ali veio sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem e um fogo a revolver-se, e um esplendor ao redor dela. E no meio, havia algo como um brilho de âmbar, no meio do fogo. Ezequiel tentou descrever algo que não podia ser explicado claramente. Ele usou comparações para dar uma ideia do que era. Ele descreveu algo como um brilho de âmbar no meio do fogo. Ezequiel notou uma nuvem escura ameaçadora de relâmpagos e fogo se aproximando do norte. Dentro da nuvem, havia 4 seres iluminados que brilhavam intensamente. Embora esses seres tivessem a aparência de humanos, não eram humanos de forma alguma. Cada um possuía 4 rostos diferentes. Um rosto humano, um de leão, um de boi e um de águia. O profeta não os nomeia em Ezequiel 1, mas no capítulo 10 eles são identificados como querubins. Sob suas asas, em cada lado, havia mãos humanas, e seus pés eram semelhantes à OAS de um bezerro. Eles brilhavam como bronze polido. Esses seres celestiais tinham 4 rostos cada, representando a inteligência, a força, o serviço e a elevação. Eles tinham asas e estavam dispostos a ir onde o Espírito os conduzisse. Deus queria que Ezequiel entendesse que ele estava em toda parte. Ezequiel pode ter estado em uma terra de exílio, mas não estava sozinho. Deus estava com ele. Como crentes em Deus, podemos encontrar conforto no fato de que Ele está sempre conosco, não importa os desafios que enfrentamos.
A ideia de que Deus está presente em todos os lugares nos dá paz de espírito. Sabendo que Ele está sempre conosco, Ezequiel continua descrevendo a visão das rodas ao lado desses seres, com olhos ao redor das bordas. Essas rodas moviam-se em todas as direções sem virar, como se estivessem em uma outra roda. As rodas eram altas e incríveis, com olhos ao redor de suas bordas. Isso é apenas uma parte da visão impressionante de Ezequiel, que é difícil de definir completamente sem considerar todas as descrições detalhadas. Ezequiel percebeu uma expansão sobre as cabeças desses seres, parecendo um cristal incrível. Debaixo dessa expansão, suas asas estavam estendidas uma em direção à outra, com duas cobrindo seus corpos e duas estendidas para os lados. Quando esses seres se moviam, as asas faziam um som semelhante ao de águas abundantes ou ao de uma multidão. Era como o som da voz do Todo-Poderoso, um som poderoso como o de um acampamento de exército. Quando paravam, abaixavam suas asas. De cima da expansão que estava sobre suas cabeças, veio uma voz que parecia a voz do Altíssimo, como o som de um trono. A visão que Ezequiel descreve é cheia de olhos e glória. Ele viu um trono que parecia um trono de fogo, e ao redor do trono havia um arco-íris que se assemelhava ao brilho do âmbar. Esse arco-íris era uma representação da aliança de Deus e de sua promessa. Essa visão revela a magnificência e o poder de Deus. Mesmo quando a nação de Judá estava à beira da destruição, Deus ainda estava no controle e podia lidar com qualquer situação. Ezequiel transmitiu essa mensagem de que Deus estava presente em todos os lugares e que Ele era soberano. Quanto a AOS Orphanum, embora alguns escritores apocalípticos judeus tenham categorizado essas rodas como anjos, não há menção na Bíblia de que sejam anjos. Eles podem ter sido uma parte da visão simbólica de Ezequiel, e a interpretação deles como anjos veio mais tarde. O importante é que, independentemente da natureza exata desses seres, Deus estava no controle e seu plano estava em ação. A Bíblia ensina que os anjos desempenham um papel importante na execução da vontade de Deus e na proteção dos crentes. Eles são espíritos ministradores enviados para servir a AOS herdeiros da salvação. A compreensão da presença dos anjos nos lembra que Deus está sempre conosco, não importa os desafios que enfrentemos. Os anjos desempenham um papel na realização dos planos de Deus e na proteção de seu povo, e devemos confiar em sua providência. Assim, a visão de Ezequiel nos ensina sobre a grandeza de Deus e sua presença constante em nossas vidas.